Hoje eu vou falar para você tudo o que aconteceu no meu segundo semestre, como foram as matérias, quais foram as matérias, né, o que eu aprendi com cada uma, a minha opinião sobre cada uma, a dificuldade de cada uma e os novos pensamentos que eu tenho sobre o curso, sobre a área de educação física, porque no decorrer do curso as coisas elas vão mudando, a sua perspectiva vai mudando também com o passar do tempo, porque você vai entendendo melhor como que são as coisas. Então hoje eu vou falar para você tudo sobre o meu segundo semestre na faculdade de Educação Física. Vamos começar então por matérias. Cara, eu tive algumas matérias como citologia, fisiologia do exercício, futsal e futebol, que era pelo mesmo professor, natação, capoeira e empreendedorismo. E vamos começar então pela matéria de citologia. Citologia eu basicamente aprendi o estudo de tecido. Que tecido? Tecido muscular, tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido nervoso. E a matéria em si é muito bom, cara. É muito interessante você, ao estudar, você começa a entender outras coisas do corpo humano. Obviamente, né? Se você está estudando histologia, que é algo do corpo, você vai aprender outras coisas do corpo. Eu aprendi sobre a questão da hipertrofia muscular. E aí tem a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar. O que é cada uma? A hipertrofia sarcoplasmática é quando a gente tem um pump e depois ele passa. A miofibrilar é aquela que de fato a sua lesão muscular ela é regenerada, ela é, vamos dizer assim, consertada, recuperada pela célula satélite e fazendo assim que aí de fato ocorra aquela hipertrofia, cara, a minha dicção é uma bosta. Aquela hipertrofia onde que a gente vai crescendo, né? E aí sobre a matéria, qual que é a minha opinião? Cara, a minha opinião é o seguinte, você vai aprender a composição desses exercícios, você vai aprender a morfologia, como que funciona, o que que sustenta, qual que são as funções, o que que trabalha, como que isso vai impactar o nosso corpo no dia a dia. Por exemplo, a gente viu ali sobre tecido nervoso, né? E o tecido nervoso é a questão dos neurotransmissores, dos neurônios que se conectam entre um e entre outro por meio dos dendritos, do axônio. Na hora que você estudar, você vai entender isso. Essa comunicação entre os neurônios, né, faz com que a gente receba uma informação externa ou interna, e essa informação ela passa pelos neurônios, chegando no nosso sistema nervoso central, e aí volta até o lugar e aí tem uma reação com base naquela informação. Teve o tecido adiposo também, que é essa parte quando a gente tem mais gordurinha, sabe? Isso é o tecido adiposo, é um tecido onde acumula mais gordura. E aí você vai ver de forma mais como e por que ocorre a contração muscular, também você vai aprender isso, que é muito interessante da célula onde tem a miosina, filamento de miosina e filamento de actina, uma puxando a outra e contraindo a célula e aí o músculo se contraindo. Cara, é muito, muito interessante estudar isso. Uma matéria que é muito importante até para você que vai ser personal trainer, quer ser personal trainer, cara, é uma matéria muito importante, muito interessante. E é o seguinte, você tem que entender que uma matéria ela completa a outra. Por exemplo, fisiologia do exercício vai pegar um pouco de citologia, mas se você não tiver entendido sobre bioquímica, sobre um pouco de anatomia no primeiro semestre, o meu foi no primeiro semestre, né? A grade curricular é diferente, mas vai impactar no seu entendimento nas outras matérias, entendeu? Então assim, citologia, muito importante. Quando você for ter, preste atenção. A dificuldade que eu dou para essa matéria é de 7. De 10 eu dou 7 aí, porque, cara, não é tão impossível. Outra matéria que a gente teve também foi fisiologia do exercício. Essa eu quero deixar um adendo, foi EAD, foi ensino à distância nessa matéria. Foram todas as sextas-feiras online, o que fez com que eu não aprendesse nada, porque eu não gosto de coisa online no quesito de estudar online, eu gosto de estar presencialmente, se tratando de faculdade, obviamente, né? Porque como foi online, eu não aprendi quase nada, cara. Eu sou péssimo para aprender as coisas online. Eu vou ter que estudar agora nas férias para chegar no próximo semestre, fisiologia do exercício, eu não ficar perdido. Então a minha opinião é o seguinte, é uma matéria muito importante, mas como foi AD, eu não aprendi nada. De verdade, eu não aprendi nada. Não porque professor é ruim. Professor é muito competente e muito atenciosa. Mas ensino à distância, pra mim, não funciona. E isso é foda. Eu deixo até um adendo aqui. Crítica, né? Das faculdades em gerais. Cara, se a matéria é de fato importante, não faz ela EAD, mano. Coloca ela presencial. É muito importante. E aí eu dou uma dificuldade de 10. Porque se eu não aprendi quase nada devido a
essa questão, pra mim ainda é difícil esse assunto. Sobre futebol e futsal que eu tive também nesse semestre, cara, foi muito bom. Acho que foi a melhor matéria, não porque eu gosto de futebol, mas porque o modo como o meu professor levou foi muito bom. Inclusive, se você estiver vendo isso, Joels, parabéns, foi muito bom. Eu aprendi sobre a história do futebol, né? Quando que criou, onde que criou, por quem que foi criado, as regras, né? Tanto de futsal, tanto futebol, ou seja, a regra de ação, de como vai ocorrer o jogo, a regra de organização, é muito interessante também. Aprendi sobre como fazer uma súmula. Nós tivemos debate a respeito de futebol, sobre alguns temas, sobre a inclusão de mulher no futebol, sobre os erros de arbitragem. A gente teve esses debates. O debate também sobre essa questão do racismo no futebol, a homofobia no futebol. Então é muito interessante. O professor ele trouxe esse tema para dentro. A gente também teve o sistema de jogo, né? A gente aprendeu sobre o esquema tático. Nas aulas práticas o professor trabalhou isso com a gente. Teve aula de esquema tático, de posicionamento. Então isso é muito interessante. A minha opinião, a melhor matéria do semestre, não porque eu gosto de futebol, mas por conta da metodologia do professor. Superou minhas expectativas, tá? Em todos os momentos, tanto prática, tanto teórica, superou minhas expectativas, foi muito bom. Até alunos que não gostam de participar, participaram. As aulas teóricas também são muito interessantes. Eu não sei como vai ser contigo, porque depende do professor, mas comigo foi muito interessante. Nós analisamos o momento do jogo, teve aula que o professor botou um vídeo lá de um impedimento e a gente teve que analisar. Então foi muito legal, para quem gosta de futebol isso foi muito legal. E a gente teve o torneio da sala. Meu time ganhou, não porque eu jogo muito, porque eu não sou craque, eu não sou muito da bola no quesito de ser diferente. Gosto de jogar futebol, mas não sou o cara que destaca, tá tudo bem. Mas porque o meu time tem 3 caras que são muito bons. Então, enfim, foi muito top, foi muito bom mesmo o torneio. Achei assim que foi legal porque uniu a galera. Teve uma discussão, óbvio, futebol, mas nada ao ponto de ter treta, confusão, briga, né? Minha dificuldade para a matéria é 6, porque as provas do meu professor é bem difícil, então é algo particular. Provavelmente sua prova não vai ser igual a do meu professor, mas as provas dele são terríveis, é muito difícil. Dou a dificuldade de 6. Vamos falar de natação agora? Tá aí uma matéria que eu tava assim, não podia ser no último semestre, porque eu não gosto de nadar, tá? É o que eu aprendi. Aprendi os 4 nados, crawl, costas, borboleta e peito, foi muito top. Aprendi a teoria, como que é o movimento com o braço, com as pernas, o respirar, e na prática, né? Na prática nem tanto, porque na prática é difícil. A gente aprendeu sobre as técnicas do nado, né? Como que é a abraçada, como que é a pernada, a respiração. A gente aprendeu sobre como lidar com uma situação de afogamento, como ajudar uma pessoa. A gente aprendeu como ministrar uma aula de natação e de hidroginástica, porque são objetivos e públicos diferentes. Nós entendemos como que funciona o movimento dentro da água, né? A gente pega alguns equipamentos, como por exemplo um halter. Se você fizer um movimento dentro da água, vai ser diferente de você pegar um halter na academia e fazer esse mesmo movimento fora da água, por questões de gravidade, por questão da força da água. Eu não sou muito chegado a nadar, não gosto muito de praia, não vou muito em cachoeira, piscina eu fico só de boa, deitadão. Então assim, pra mim foi mais essa pegada, sabe? Dou uma dica pra vocês, é uma área que paga muito bem. Pelo menos aqui na minha região, Minas Gerais, paga muito bem. As propostas que chegam pra gente de estagiário é ganhando mais de um salário. Paga muito bem, mas, cara, você vai entrar numa parada só pra ganhar dinheiro e você não vai gostar do bagulho. Eu penso assim, sabe? Opinião, foi legal, mas como eu não sou fã de nadar, pra mim, tanto faz. Eu sei da importância, mas pra mim tanto faz. Professora, excelente. Professora, muito gente boa. Márcia, beijão. Você é gente boa. Mas a matéria não me ganha e tá tudo bem, ela sabe disso. É interessante para quem quer seguir essa área, como eu disse, a área que paga bem, ainda mais se você mora no litoral, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo ou do Nordeste, enfim, saiba que é uma área muito interessante, tá? E como é litoral, turismo, hotel, pode te ajudar bastante. Foi a matéria que mais proporcionou experiências com palestras. Cara, teve uma palestra lá que foi Nade Bem, acho que uma coisa assim. Teve presença de medalhistas de Olimpíada, mano. Olha que situação interessante que proporcionou, né? Você está ao lado de um cara que é um ex-atleta, medalhista olímpico. Então, muito foda mesmo. Dificuldade, coloco 8 de 10, porque
A prática é difícil e a teórica é difícil quando você não é muito afim da matéria, no quesito, tipo assim, não se interessa tanto, a teórica se torna um pouco difícil. Capoeira, cara, capoeira. Quando que eu pensei que ia estudar capoeira? E eu sei fazer uns movimentos, tá? Só não vou fazer aqui pra mostrar pra vocês, quanto que a câmera tá posicionada. Mas eu aprendi os golpes, a defesa, o ataque, né? Tem o esquiva baixo lateral, meia lua de frente, queixada. A gente tem esses nomes aí da capoeira. Aprendi os golpes, entendi, porque é muita coisa. A história da capoeira é muito interessante. Professor Bocão, é muito interessante. Mas é muito denso. Então, assim, pra mim que não tem muito interesse sobre aprofundar, então pra mim tanto faz, tanto fez. Mas é muito, muito interessante. Então na história eu aprendi sobre a origem da capoeira, sobre os mestres da capoeira, muito bom. E a opinião, cara, a título de conhecimento é interessante, mas pra mim, zero diferença, porque é algo que eu não vou seguir, nunca pensei em seguir. A prova prática, cara, na minha é pressão absoluta, porque é geral numa roda e você com outra pessoa fazendo a capoeira. E, boa, você tem que entender o que você tem que fazer. Experiência é interessante, por mais que eu nunca vou seguir essa área. Água dói, nunca é coisa demais. Cara, a chance é mínima, O mercado aparentemente é fraco, porque assim, me fala um capoeirista milionário, rico, que ficou milionário, rico, com a capoeira. Eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço, né? E eu não tô fazendo faculdade pra ganhar pouco na vida, a gente quer ganhar bem. Então não é uma área que eu pretendo. A dificuldade, coloco 9 de 10, mano, porque é difícil. Tanto a prática, os golpes são difíceis, cara, não é fácil não. E também a história da parada é muito difícil também. Então coloco 9 de 10. Mas não é um bicho de 7 cabeças e eu nem sei se todas as faculdades têm isso. Falando agora sobre empreendedorismo e inovação. Cara, é uma matéria optativa. Algumas faculdades, não sei se todas, falam que você tem que fazer uma matéria optativa, né? Você escolhe uma matéria que não precisa ser de educação física e faz ela. Nesse semestre eu escolhi empreendedorismo e inovação justamente pelo canal, pelos meus objetivos de vida, que eu quero ter negócio, empreender na área. Falei, cara, vamos fazer isso aqui. Aprendi plano de negócio, modelo Canvas, pesquisa de mercado. Esperava mais, achei fraco, tá? Achei fraco. Um dos motivos de ser EAD, então jogava documento lá pra você ler e aí você ficava meio tipo assim, pô, cara, é muita coisa que às vezes você não tem necessidade, sabe? Não sei, cara, eu não curti não me agradou tanto essa matéria de empreendedorismo e inovação não. Na realidade, eu sei que não é assim, a minha família é composta por muitos empreendedores, tanto parte de pai, tanto parte de mãe. E eu sei que nenhum deles parou para fazer um modelo Canvas, para fazer o persona, sabe? Não, é dia a dia, entendendo e indo, arregaça as mangas e vai embora. É lógico que depois você entende quem que é o seu cliente ideal, mas na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. Então eu falei assim, cara, tá bom, deixa quieto. Mas tá bom, a gente tem que ser grato por tudo. E assim, isso é só uma questão de uma matéria, o restante foi tudo bom. A dificuldade, 5 de 10, coloca aí, 5 de 10, poderia colocar até menos. Beleza, essas foram as matérias: citologia, fisiologia, futsal e futebol, natação, capoeira, empreendedorismo, enfim, a minha visão sobre o mercado, sobre a área. Vamos falar agora sobre isso, porque as coisas mudam. Eu entrei pensando em ser preparador físico de futebol, falei isso pra vocês no primeiro vídeo, mas hoje eu já vejo que existem outras áreas que podem pagar bem, pagar melhor, são menos concorrido e que é menos sujo que o meio de futebol. A gente sabe que o meio do futebol ele é muito corrompido. Áreas essas que estão interessados. Tênis tem me interessado. Personal trainer, eu não queria, mas agora eu tenho interessado. Mas personal trainer de musculação, personal trainer de algum esporte, desempenho esportivo também é interessante. Marketing esportivo, cara, isso aí me chamou a atenção. Eu tenho um primo que ele trabalha com isso e vive viajando. E eu falei, cara, que interessante isso aí, né? Tem os seus prós e contra, mas achei muito interessante. Analista de desempenho, eu comecei a achar interessante, hoje já não estou muito afim, mas é uma área interessante que tem crescido, ascensão. Mas, interessante, a gente entra na faculdade pensando numa coisa e vai mudando. E outra coisa também é o seguinte, se você estudar de fato, se dedicar, especializar, o futuro vai ser muito promissor, por vários fatos. Primeiro, os alunos, a maioria, eu não vou dizer que é a maioria, né, porque eu não conheço a maioria, mas pelo menos os que eu conheço, não levam muito a sério a matéria. Então assim, os nossos concorrentes, tá de boa. Segundo,
é uma área da saúde. Independente da área que você escolher, você sempre vai ter que se atualizar. Estudar mais, entender, montar um cronograma de estudo e estudar, aprender. Então, se você for um cara ou uma mulher muito dedicada ao estudo, aprender de fato, não decora, entenda, eu vou te falar, você vai ter um futuro promissor no mercado. É lógico que a vida ela é injusta, pode acontecer algumas coisas que não colaboram isso para você, mas tirando esse fator, foco, faz o que tem que ser feito, que as portas irão se abrir. Esse foi meu segundo vídeo sobre o meu semestre, foi o segundo semestre. Próximo semestre, no final da metade do ano que vem, lá para julho e agosto, eu vou fazer outro vídeo sobre o terceiro semestre. As coisas com certeza podem mudar, com certeza, até porque ano que vem eu quero começar a estagiar. Então, muitas coisas podem acontecer. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se os meus vídeos estão te ajudando. Se você é novo aqui, confira os outros vídeos que eu falo aqui no canal. Tem muito vídeo aqui sobre o mercado, sobre o curso de educação física. E outros vídeos sobre como estudar anatomia. Se você entrar, você vai gostar. E eu espero que você que tenha acompanhado o canal, se inscreva, me ajude a bater em inscritos. A meta de inscritos aí, 1000 inscritos, sei lá quantos que a gente tá hoje nesse momento. Enfim, é nóis. Tamo junto, deixa o seu like. Assista esse vídeo aí.